Fala aí, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Fla-Sigueta. Meu nome é Fábio Saúza e a partir de agora vamos com as últimas do Flamengo. Nação rubro-negra, por acaso alguém aí se lembra do Adrian? É evidente que sim, né? Se lembra porque o Adrian já foi comparado com o novo Zico e se lembra porque o Adrian deixou péssimas impressões, né? Então não tem como esquecer do jogador tão despropositado como ele. Cara, o Adrian teve a pachorra de aparecer nas redes sociais dizendo que é melhor do que o Cristiano Ronaldo. É isso aí, durma com esse barulho. Qual é a da parada? Entre seus amigos fazendo aquela bagunça, tudo bem, foi só uma brincadeira, tá? Ele sabe que não é, mas entre seus amigos fazendo aquela zona, ele diz o seguinte: bom, eu já fui comparado com o Zico foi o melhor e no quesito deixar as pessoas na cara do gol, eu sou melhor do que o Cristiano Ronaldo. Olha aí, cara. É isso aí. Porra, a pessoa, se esse vídeo chega lá ao Cristiano Ronaldo, quem que o Portuga vai pensar, né, velho? Só pra dizer aqui, ó, o Adrian, ele subiu ao Flamengo no ano de 2011, esteve ali, aliás, foi destaque do Flamengo na Copinha de 2011, subiu aos profissionais em 2012, pronto, ali se tornou o novo Zico. É aquela coisa antiga que dominava o Flamengo, o tal do oba-oba, o tal de deixou chegar já era, enfim, essa coisa toda que permeava o Flamengo nos idos em que o Flamengo realmente era uma verdadeira bagunça. E desse modo gerava-se tais escárnios como esse aí, dizendo que um simples moleque chamado Adrian era o novo Zico. Então ele subiu aos profissionais em 2012, em 2013 participou da campanha do título da Copa do Brasil, em 2017, eu acho, ele participou do Campeonato Carioca ali, sendo campeão, depois meteu o pé, até porque, meu irmão, foi fracasso em cima de fracasso em cima de fracasso. Eu sei que o Adrian rodou o mundo da bola, não se firmou em lugar nenhum e eu nem sei onde é que ele tá, só Deus sabe onde é que ele tá hoje. Bom, é isso aí, Adrian meteu essa bronca e vamos que vamos. Nação rubro-negra, Maurício Noriega, tem uma notícia aqui sobre o Maurício Noriega a respeito do Mengão, vou falar logo e tem coisas de contratação de mercado, tem novidades sobre a situação do Pedro e vamos lá, preparação do Flamengo para pegar o Juventude. Vamos falar sobre tudo isso aí, mas antes deixa eu pedir que vocês deem um like neste vídeo aí, curtam o material, se inscrevam no canal Fla-Sigueta, falta poucos amigos para 9.500, número redondo é sempre muito expressivo, então conto com a sua inscrição aqui no canal, lembrando que você deve ativar o sininho, postamos conteúdos todo dia, o tempo todo, vídeos, shorts e lives. Fica aqui o convite para a live do segundo tempo às 18 horas, segunda a sexta-feira, e para a live do primeiro tempo às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira também, e eventualmente nos finais de semana. Compartilhe o material e deixe o comentário, valeu? Aproveitando a deixa do Jabazinho, quero mandar um abraço para aquelas pessoas que apoiam o canal Fla-Sigueta financeiramente falando, como por exemplo, Carlos Antônio Benício, Luciano Lupa, Fernando Ourinho, José Roberto Borges, desculpa, Borges, estamos junto, e o nosso Humberto Eco, são os 5 membros que assinaram o canal. Faça o mesmo e ajude o projeto. Baratinho, gente, R$ 2,90, R$ 7,90 ou R$ 29,90. Conto com vocês. E bora lá. Maurício Noriega, comentarista do Sport TV, desde a época em que havia dinossauro na Terra, disse o seguinte com relação ao futebol do Flamengo e seus concorrentes diretos pelo título de campeão brasileiro. Para mim, o Internacional joga um futebol muito melhor do que o do Flamengo. É isso aí, palavras de Maurício Noriega, Internacional de Porto Alegre, apresenta para ele um futebol mais vistoso, mais competitivo, mais bonito, mais eficiente. O outro time que joga um futebol parecido com o do Flamengo, aliás, esse parecido com o Flamengo, o Inter é melhor, frisem bem. Esse aí é parecido com o Flamengo, é o Palmeiras. E o Noriega, cara, não sei o que acontece com essa gente. O Noriega falou que outros 2 times que têm condição de rivalizar com o Flamengo ao longo da temporada é Botafogo e Atlético Mineiro. Tá bom. Essas aí são as palavras do Maurício Noriega. Vamos lá. Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, dividindo ali com o Palmeiras, que está na vice-liderança, mas o poderoso Internacional de Porto Alegre é somente o 6º colocado, tá? Inclusive com 2 empates, né? E uma vitória, legal. 6º colocado. O tal do Botafogo, que o Maurício também falou que pode rivalizar com o Flamengo, é somente o 10º colocado. E o poderoso Galo Mineiro, as Galinhas de Minas, está lá na 17ª. Então, meu irmão, para ser comentarista e analista de futebol com o Maurício Noriega, porra, pelo amor de Deus, eu prefiro ser um qualquer aqui no canal Fla-Sigueta. É isso. Gente, ó, mercado rubro-negro. O Flamengo importou lá do Atlético Mineiro um meio-campo
campo, que estava por sua vez emprestado ao Corinthians, chamado Bruno Xavier. É um moleque de 18 anos, o Flamengo pegou para reforçar o sub-20, e aquela coisa, é meia atacante, é o tal do camisa 10 que quem sabe num futuro será aproveitado pelo rubro-negro. Promessa, moleque bom, ou inclusive o Corinthians tentou a compra, pegou emprestado do Galo, tentou a compra não aconteceu por questões de desentendimentos financeiros. Sei que o Flamengo pegou emprestado e agora tem ali a opção de compra ao final do vínculo. E por falar em sub-20, o português Nuno Campos vai estrear contra o Cruzeiro amanhã lá na Toca da Raposa. Mengão visita o Cruzeiro e, por sorte do português, Felipe Luiz fez a generosidade de emprestar 3 jogadores que já estavam no plantel principal. Quem são eles? O nosso querido zagueiro João Victor Souza, o atacante Wallace Ian e o meia/ponta Joshua. Cara, olha só, Joshua, né? O Wallace Ian, baita de um atacante, e o nosso zagueiro promessa, João Victor Souza, reforçarão o sub-20 no jogo de amanhã. Bom, cara, olha só, sendo que amanhã o Flamengo enfrenta o Juventude, 9h30 da noite no Maracanã. O Flamengo veio numa batida boa, venceu o Grêmio com bastante autoridade, devo dizer. Só que tá todo mundo vendo a situação física, por exemplo, do Léo Ortiz, tá? Do Léo Ortiz. Tudo bem que o Danilo tá com condição de jogo, inclusive o Danilo deve começar como titular amanhã, até porque não dá para você começar com o Léo Ortiz, é uma temeridade, pode colocar o zagueiro em risco. E no caso aqui, se porventura o Danilo não tivesse essa condição de começar, tinha que entrar com o João Victor Souza, afinal de contas ele faria uma dupla ao lado do Léo Pereira e é somente o Juventude. Eu vou fazer uma live aqui no canal, fiquem ligados, tá? Vocês que estão assistindo esse vídeo agora, fiquem ligados que o pré-jogo eu vou falar muito sobre a postura do Juventude, que para mim vai se assemelhar muito à do Central Córdoba. Vão ter aproximadamente 20% de posse de bola e vão sair na boa e vão jogar por uma bola vadia ou coisa do tipo. O Flamengo sentiu esse veneno contra o Córdoba e já foi imunizado, né? Já foi imunizado. Então vamos considerar que a proposta de jogo do Juventude não vai surtir efeito ofensivo para nós, danoso para nós Flamengo. Então estamos prontos para vencer esse jogo, independente de qual seja a formatação da zaga em especial. Então acho que Felipe Luiz, ao mandar o João Victor para o Cruzeiro para dar uma moral pro português, claro que isso aí tem dedo do Zé Boto, é português ajudando português, né? Com certeza o Boto pediu essa gentileza ao Felipe Luiz para dar uma moral pro Nuno, até porque, bom, meu treinador contra até agora, meu compatriota, não quero que ele comece a sua jornada no Flamengo com derrota, então vamos fortalecer o time do cara lá. Então o Felipe Luiz abriu mão do João Victor, do Wallace Ian e do Joshua. No caso do Joshua tudo bem, mas o Wallace Ian e João Victor, bola fora total. Eu acho que o João deveria continuar com a gente para ser titular no jogo de amanhã, frisando novamente, caso o Danilo não pudesse performar. Mas tá aí, essa é a informação. E sobre outras questões de mercado, o Flamengo tá sondando um sujeitinho aí de 22 anos, que eu duvido algum de vocês aí, alguém, né, dizer para mim nos comentários de quem se trata sem fazer pesquisa no senhor Google. Estou me referindo ao moleque de 22 anos chamado Marino Hinestrosa. Marino Hinestrosa. Quem é esse malandrinho aí? Revelação do Palmeiras, né? Revelação do Palmeiras. Estreou, subiu ao profissional no ano de 2020. Não encantou, desencantou, desapareceu e sumiu no planeta bola. Hoje ele tá lá perdido no futebol espanhol, num clubeco qualquer daqueles lá. E tá com 22 anos e o Flamengo quer simplesmente comprá-lo. Pra quê? Não sei. Sinceramente, qual é a posição que ele atua? Também não sei. Não sei porque não foi divulgada a posição. Deve ser um mequetrefe qualquer, um ponta qualquer desses daí que o Boto tá martelando que o Felipe Luiz precisa. É o tal do ponta que tem capacidade de drible e o poder de decidir jogadas em espaços curtíssimos. Se for isso aí, meu irmão, a solução será que tá no Marino Hinestrosa? O moleque que foi, enfim, posto no mercado pelo Palmeiras e desapareceu. Vamos ficar ligado aí nessa situação mercatória. Situação mercatória também que diz respeito ao Jorginho. O Jorginho está fora do jogo de amanhã do Arsenal contra o Real Madrid. A pancada, ele caiu, né? Ele se machucou, ele ferrou o abdômen, fez exames. Amanhã está vetado e também está vetado pelos próximos 3 jogos, na verdade, da Premier League. Então, os próximos 4 jogos, o Jorginho tá fora. Depois que passar esse período aí, ele será reavaliado. É aquilo que eu tô falando, se seguir sentindo dor, né,
seguir sentindo dor, não tiver questão de performar, logo logo o Arsenal, usando de bom senso, deve reincidir o seu contrato e assim ele ficar livre de vez, para assim que possível assinar com o Flamengo. Basicamente é isso. Agora, ó, o Flamengo tá lá fazendo a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Juventude e o Pedro vai estar em campo. Claro que, de novo, o Pedro não começa como titular. Pedro vem para o segundo tempo, porém com mais minutagens. No primeiro jogo dele, né, o jogo da estreia contra o Córdoba, que foi uma tática erradíssima colocá-lo naquela situação. Se a gente precisar fazer gols, eu acho que o Felipe deveria ter posto o Wallace Ian, não o Pedro, né? Porque a situação ali era meter bola para dentro e o Wallace estava muito mais preparado, evidente, né? Bom, mas ele jogou o Pedro por volta de 20 minutos, tá? A proposta é amanhã dar mais tempo para ele, pelo menos uns 30. E o Flamengo cravou o seguinte: a ideia principal com relação ao nosso camisa 9 é deixá-lo em 100% de condições técnicas, físicas e tudo mais no próximo um mês, ou seja, lá para meados de maio aproximadamente, Pedro estará 100% segundo a ideia do Flamengo, ou seja, chegando lá no Super Mundial, voando baixo e metendo muitos gols. Assim a gente espera, tomara que isso acabe acontecendo. Ó, vamos falar muito sobre esse confronto nos próximos conteúdos aqui no canal, mas o Juventude já tá com uma baixa muito acentuada. Seu principal jogador, o Geraldo, esse aí mesmo, ele teve um choque de cabeça no jogo contra o Ceará, né, na última rodada, e pelo protocolo da FIFA, ele é obrigado a ficar 5 dias de molho. Desse modo, o principal jogador dos caras não vem ao Maracanã pegar o Flamengo. Já é um ponto positivo pra gente. Flamengo que tem pelo Campeonato Brasileiro Juventude, final de semana Vasco da Gama e no outro final de semana Corinthians. Os 3 próximos jogos. Entende-se o que baseado nisso aí? 9 pontos. 9 pontos, 3 vitórias. Somando os 7 que já temos, pulamos para 16. 16 pontos em 5 jogos. 6 jogos, 16 pontos em 6 jogos. Porra, cara, 6, 1, 2, 3, 4, não, 7 jogos, né? 16 pontos em 7 jogos. Tá excelente, porque aquela média de 2, que deveria bater 14, excedeu em 2. Então o Flamengo ficaria muito bem na fita. Valeu, nação. Basicamente é isso. Muito obrigado. Peço que vocês novamente dêem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe comentário, faça assinatura no clube de membros e fiquem ligados nas lives, pois hoje temos às 18 horas. Valeu? Meu nome é Fábio Saúza, este é o canal Flacigueta e, evidentemente, saindo grande novidade, aqui eu as trarei. Saudações rubro-negras, valeu, obrigadão.